Olá! Você tem diabetes ou conhece alguém que tem? Pois vem comigo que eu vou ter 2 vídeos para falar sobre essa doença. Nessa primeira parte, eu vou explicar o conceito de diabetes, a diferença de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Também vou trazer sobre os exames diagnósticos. E sabe o que mais que a gente vai tirar dúvida? Será que existe mesmo pré-diabetes? Pois fica comigo até o final, que você vai descobrir tudo isso. Olá, eu sou Isabela Tarciana, médica de família e comunidade, especialista em pessoas como você, que querem cuidar da sua saúde e ter uma melhor qualidade de vida. Hoje, o nosso tema será diabetes. Bom, muita gente tem dúvidas sobre o conceito dessa doença e como ela funciona. Eu agora vou explicar da maneira mais fácil possível para que vocês não fiquem com dúvidas. O diabetes é um conjunto de alterações metabólicas que levam a níveis sustentadamente aumentados de açúcar no sangue. Isso ocorre devido a uma diminuição na produção de insulina ou na sua ação. A insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, um órgão que existe no corpo humano de todas as pessoas normais. E aí, o diabetes se torna uma doença bem perigosa porque ela é silenciosa. A maior parte das pessoas não apresenta nenhum sintoma. E mesmo que a pessoa tenha o diagnóstico, saiba que tem diabetes, ela pode parar o tratamento e percebe que ela não vai sentindo nada. E ali, silenciosamente, o corpo dela vai sendo afetado. As suas complicações existem porque esses níveis aumentados de açúcar no sangue provocam um acúmulo desses pequenos cristais de açúcar nos nossos vasos sanguíneos mais fininhos, que estão localizados em órgãos bem importantes do nosso corpo, como por exemplo, na visão. Esse açúcar se acumula nos vasos fininhos, o que vai atingindo a retina, que é uma parte da visão do olho que fica lá atrás. E aí vai matando aos pouquinhos e no final isso pode levar à cegueira. Também esse açúcar vai se acumulando em vasos fininhos que existem nos nossos rins, o que pode gerar uma doença renal crônica e a pessoa ser levada até a fazer hemodiálise. Uma outra situação é que esse açúcar pode se acumular nos nossos vasos sanguíneos dos membros inferiores, como pés e pernas. E aí, esse açúcar vai matando esses vasinhos e pode gerar uma perda da sensibilidade da região e uma diminuição da irrigação dessa região também, o que gera úlceras bem feias nesses locais, podendo levar até a amputação desses membros. Pois é, eu sei, o diabetes é uma doença bem grave. E o pior é que ela pode levar a eventos cardiovasculares como um infarto e um AVC também. Por isso, eu convido você a conhecer mais sobre essa doença e a se cuidar com todas as dicas importantes dos especialistas para não ter essas complicações. Agora, eu vou diferenciar quais são os 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 é o menos comum entre os brasileiros. É uma doença autoimune, ou seja, as nossas próprias células do corpo atacam as células do pâncreas, o que pode levar a uma redução ou até a inexistência na produção de insulina. E é uma doença que acomete crianças ou adolescentes. Normalmente, elas têm muitos sintomas porque os níveis de açúcar no sangue são bem altos, o que o tratamento deve ser feito com a reposição de insulina sempre. O diabetes tipo 2 é o mais comum. 90% dos brasileiros diabéticos têm esse tipo. E é uma doença, como eu já falei acima, sem sintomas praticamente. Portanto, se você apresenta alguns fatores de risco
ou hábitos de vida que levam a essa doença, é muito importante ficar atento e realizar exames, que só assim a gente vai ter o diagnóstico. Então, prestem atenção. Se você tem sobrepeso ou obesidade, se você tem uma história de diabetes na gestação, se você tem o colesterol ou triglicerídeos aumentados, tem hipertensão arterial, ou então tem acima de 45 anos, mas sem nada disso, é importante que você faça esses exames diagnósticos. Então, vamos entender logo sobre esses exames? O primeiro que eu vou explicar é o da glicemia de jejum. Ele é um exame que você faz estando num jejum de pelo menos 8 horas, se for um adulto. Se for uma criança, um jejum de 4, 5 horas já basta. E aí é preciso fazer uma coleta de sangue estando assim em jejum. E então a gente vai avaliar pelos valores de referência. Se o valor for abaixo de 99, significa que você não tem diabetes. Se o valor for entre 100 e 125, significa que você pode ter um pré-diabetes. E se for acima de 126 ou acima, significa que você pode ter um diabetes. Então, como é que a gente confirma isso? Se você realizar um segundo exame de glicemia de jejum, pode confirmar se o valor der novamente acima de 126. Também podem ser feitos outros exames, como a curva glicêmica ou o exame da hemoglobina glicada, que também confirmam o diagnóstico de diabetes. E agora eu vou explicar para vocês o exame da curva glicêmica. Ele é um exame em que, no primeiro momento, você realizará também em jejum de 8 horas, vai ser feita uma coleta do seu sangue e depois você vai tomar um suco bem doce, que normalmente é conhecido como uma garapa, e aguarda 2 horas. Depois disso, vai ser realizada uma nova coleta de sangue. E então, os valores de referência são utilizados da primeira coleta, os mesmos para a glicemia de jejum, e na segunda coleta o valor muda. Ele é um parâmetro em 140. Se o seu valor der abaixo de 140, significa que você é normal, não tem diabetes. Se o seu valor der de 140 a 199, significa que você tem pré-diabetes. Mas, se o seu valor der acima de 200, então se confirma de vez o diagnóstico de diabetes. O terceiro exame é o da hemoglobina glicada. Esse exame é super interessante porque a gente consegue avaliar dos últimos 3 meses como é que estão os seus níveis de açúcar no sangue, através de uma molécula que é ligada à nossa hemoglobina, que está presente nas nossas células do sangue. Como as nossas células do sangue duram 3 meses de vida, esse valor tem um parâmetro nesse tempo. Então, o valor de referência para a hemoglobina glicada é: para uma pessoa que está normal, ele deve ser abaixo de 5,7. Para uma pessoa que tem pré-diabetes, ele estará entre 5,7 e 6,4. Mas, para uma pessoa que é diabética, ela deve ter uma hemoglobina glicada igual ou maior a 6,5. Bom, com isso que eu expliquei dos exames, vocês já perceberam que eu citei o termo pré-diabetes. Pois é, ele existe sim. Está em todas as diretrizes da Sociedade de Diabetes e é muito importante a gente entender. Essa faixa de pré-diabetes não significa uma doença, mas significa um alerta. Se o seu exame der essa possibilidade de pré-diabetes, é muito importante que você tome cuidado nesse momento, né? Que você siga todas as recomendações médicas para não chegar a atingir os níveis de diabetes. E quer saber como fazer isso? Então assistam a nossa parte 2. Lá eu vou explicar
um pouco melhor sobre alguns mitos que se difundem em relação à doença do diabetes e também eu vou explicar como você pode fazer para baixar os seus níveis de açúcar no sangue. Até lá!